esses diâmetros. Agora, a gente deve fazer a checagem do valor das velocidades e das pressões estática e dinâmica. Bom, primeiramente agora, a gente vai definir uma outra série de trechos para a gente fazer o cálculo desses valores de velocidade e de pressão estática e dinâmica. Isso vai acontecer porque a gente vai precisar calcular a perda de carga. E a perda de carga, ela depende fortemente da vazão, né, e da velocidade que está passando no trecho que a gente está calculando. Então a gente não vai usar essa nomenclatura aqui, A, B, C, D, E, F, G. A gente vai usar uma nomenclatura de números. Com uma observação importante também. No caso dessa tubulação, o ponto mais crítico em termos de pressão de alimentação vai ser o chuveiro, porque ele está mais próximo do reservatório. E o ponto mais crítico em termos de perda de carga, provavelmente, a gente tem que calcular, mas a gente olhando aqui, a gente nota que é essa torneira de jardim. Porque até a gente chegar, né, do ponto de alimentação do chuveiro até a torneira do jardim, a gente tem um caminho relativamente longo. É claro que a gente vai mudar também a vazão e a velocidade, mas esse trecho aqui ele parece ser o trecho mais crítico com relação à perda de carga. Então a gente vai fazer a checagem para o chuveiro e para a torneira do jardim. Então a gente não vai se preocupar aqui com a pressão e a perda de carga da bacia sanitária, porque eles serão, né, menos críticos do que o chuveiro e a torneira de jardim, assim como a pia, o tanque, o lavatório e a ducha. Então, nós vamos agora definir os trechos nos preocupando apenas com essa alimentação dessa coluna que vai levar água para o chuveiro e para a torneira de jardim. Então, a gente não vai mais usar essa classificação aqui de letras. Nós vamos utilizar uma classificação com números. Então, os números que a gente vai usar serão esses aqui. Olha. A gente vai chamar de ponto 1, o ponto aqui na saída do reservatório. Aí a água vem por aqui. Ponto 2 aqui na ducha. Por que a gente vai usar um ponto 2 aqui na ducha para definir um trecho? Porque a gente vai ter uma saída de vazão aqui na ducha. Então a gente vai definir esse ponto aqui. Ponto 3, a gente vai ter uma saída aqui no lavatório. Então por isso a gente definiu esse ponto 3. Ponto 4, porque a gente vai ter uma saída de escoamento aqui para o chuveiro. Ponto 5, porque é o chuveiro. Depois a gente tem um ponto 6, que é esse ponto aqui, onde a gente vai ter uma saída de vazão para a pia. Ponto 7, onde a gente vai ter uma saída de vazão para o tanque. E o ponto 8, a torneira de jardim. Na realidade, esse ponto 8, a gente vai colocar ele, melhor a gente colocar ele não aqui. A gente vai desenhar ele aqui na torneira de jardim mesmo, que a gente vai calcular a perda de carga até aqui. Exatamente como a gente fez com o chuveiro. Ok, então agora vamos passar para essa fase de checagem. Nessa fase de checagem, a gente vai construir uma outra tabela. Essa tabela, ela é uma tabela um pouco maior e a gente vai colocar nela os trechos de acordo com essa numeração que a gente acabou de fazer. Então, trecho 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 até o chuveiro, né? O 5 é o chuveiro. 4, 6, 6, 7, 7, 8 até a torneira de jardim. Nessa tabela, nós vamos colocar os pesos associados à alimentação de cada trecho, a vazão em litros por segundo, o diâmetro em milímetro, sendo que esse diâmetro ele não será o diâmetro nominal, ele será o diâmetro interno associado com essas tubulações de PVC de diâmetro nominal. No caso 25, né, que a gente vai usar para esses trechos aqui. Velocidade, comprimento dos trechos retos, para a gente calcular a perda de carga, comprimento equivalente dos elementos de perda de carga singular no trecho, para a gente também usar no cálculo da perda de carga,
Aqui uma coluna com a perda de carga unitária, que a gente vai usar a equação de Hazen-Williams para calcular. Aqui a perda de carga efetiva. O desnível geométrico, para a gente poder calcular a pressão estática. E aqui a pressão dinâmica, que vai ser a pressão estática menos a perda de carga. Então, a gente vai fazer detalhadamente esse cálculo para o trecho 1, 2 e depois a gente terá o resultado, né? Vamos colocar os resultados para os outros trechos. Então, vamos lá. A gente, no caso do trecho 1, 2, a gente vai ter os pesos, né? Que vão ser a somatória dos pesos de todas essas peças de utilização, que a gente viu aqui nessa primeira tabela que nós construímos. E essa somatória, ela vai ser igual a 2,6, né? Essas peças de utilização que vão ser alimentadas pela água que vai passar do trecho 1 para 2, vão ser todas essas peças de utilização. Então, o peso que a gente vai usar vai ser a somatória de todos esses pesos aqui, que vai ser exatamente 2,6. Então, a gente vai colocar aqui na tabela 2,6. Pronto. No trecho 2, 3, a gente vai ter todos os pesos, né? A gente vai alimentar todos os pesos pela água que vai passar no trecho 2, 3, menos a água que saiu aqui para a alimentação da ducha. Então, a somatória dos pesos tem que ser o 2,6 menos o peso de 0,4, que é o peso que saiu para a alimentação da ducha. Então, aqui a gente vai ter 2,2, que é 2,6 menos 0,4. No trecho 3, 4, a gente vai ter esses pesos todos aqui, menos o peso que saiu para o lavatório. Ou seja, vai ser o 2,2 menos 0,3, que será 1,9. Aí agora a gente vai para o chuveiro. Para o chuveiro, o peso vai ser exatamente o peso aqui da alimentação do chuveiro, que é 0,1. Então, a gente vai ter aqui 0,1. Trecho 4 e 6, a gente vai ter todos esses pesos aqui, peso de toda essa alimentação, menos o que saiu para o chuveiro. Ou seja, vai ser o do trecho 3, 4, menos 0,1. Ou seja, 1,9 menos esse 0,1 que saiu, 1,8. Trecho 6, 7, a gente vai ter isso aqui, né, que está passando para cá, que é o 1,8, menos o que saiu para a pia. O que saiu para a pia teve o peso de 0,7. Então, 1,8 menos 0,7, a gente vai ter 1,1. E aqui a gente vai ter a saída para o tanque, né, nesse trecho 7 e 8. Então, o peso que a gente vai ter vai ser o peso de 1,1 menos essa saída para o tanque. O tanque tem também o peso de 0,7. Então, é 1,1 menos 0,7, que é 0,4. Esse peso de 0,4 que sobrou é exatamente o peso que vai para a torneira de jardim. E esse peso, ele está aqui na tabela mesmo, 0,4. Então, deu tudo certo, né? A gente preencheu essa primeira coluna. Com relação à vazão, a gente pode fazer o cálculo da vazão utilizando essa equação aqui. Então, para a primeira coluna, né, vamos fazer esse cálculo detalhado aqui. Então, a gente teria a vazão, que será igual a 0,3 vezes a raiz quadrada do peso. Então, isso aqui a gente vai fazer os cálculos para o trecho 1, 2. Então, a vazão vai ser 0,3 vezes a raiz quadrada da somatória dos pesos, que é 2,6. Quando a gente faz este cálculo, a gente obtém o valor 0,48.
litros por segundo. Então a gente vai preencher aqui 0,48 litros por segundo. Fazendo o mesmo cálculo para todos os outros trechos, a gente obtém os seguintes valores. Para o trecho 2,3, 0,44. Para o trecho 3,4, 0,41. Para o trecho 4,5, a gente obtém 0,09, né, para o chuveiro. Para o trecho 4,6, a gente obtém 0,40. Para o trecho 6,7, a gente obtém 0,31. E para o trecho 7,8, a gente obtém 0,19. Pronto. O diâmetro interno, ele vai ser o mesmo para todos os casos. Então, esse diâmetro interno, ele será, para o caso de tubos de 25 milímetros, a gente tem o valor de 27,8 milímetros. Então, nós vamos colocar aqui o valor 27,8 milímetros para todo, né, esses trechos. Se você tivesse, né, outros diâmetros, bastaria você colocar, né, se esses trechos tivessem diâmetros diferentes, bastaria você colocar aqui o diâmetro interno para cada um desses trechos. Agora, a gente vai checar a velocidade para cada um desses trechos, né? E a gente vai fazer isso usando esta equação aqui, né, da definição de vazão volumétrica. Então, a gente já calculou as vazões. Vazão é velocidade vezes a área, então a gente pode isolar a velocidade. Como esses tubos têm seção transversal circular, então a velocidade pode ser calculada por essa relação. Vamos então fazer o cálculo para o primeiro trecho. Então, essa nossa velocidade, ela vai ser igual a vazão, e aí aqui a gente tem que ter, né, atenção para fazer a conversão de unidades correta. Então, a vazão 0,48 litros por segundo. Para transformar para metro cúbico por segundo, a gente vai multiplicar por 10 a menos 3. Dividido por, aí a gente tem aqui o π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. Esse diâmetro a gente também tem que transformar ele de milímetro para metro. Então, tem que multiplicar também por 10 a menos 3. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente obtém a velocidade de 0,80 aproximadamente metros por segundo para este primeiro trecho. Da mesma maneira, a gente vai calcular a velocidade para os outros trechos e a gente vai obter os seguintes valores. Para o trecho 2,3, 0,73. Para o trecho 3,4, 0,68, já em metros por segundo, né? Para o trecho 4,5, 0,16. Para o trecho 4,6, 0,66. Para o trecho 6,7, 0,52. Para o trecho 7,8, 0,31. Pronto. Então, dessa maneira, a gente calculou a velocidade para cada um dos trechos.